Queridos amigos, companheiros, uma vez mais aqui unidos, saudações a todos. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o livro do Haroldo Dutra e o Verbo se fez. Um trechinho em que ele ressalta a necessidade do amor como forma de redenção. Então, vamos lá. Imaginemos que Jesus vem à nossa casa e fica para tomar um café conosco. Se lhe perguntarmos se poderia falar um pouquinho sobre como estão os cristos, o que eles vêm conversando atualmente, quais são os seus planos mais recentes, será que teríamos condições de acompanhar essa conversa? Claro que não. Jesus soube dosar a sua linguagem para transmitir as mensagens que pretendia legar para a humanidade através das suas parábolas. Jesus era um Cristo e entendia que cada ser humano carrega dentro de si um potencial divino. Portanto, não importa onde estejamos. Certa vez, numa cidade de São Paulo, Chico Xavier pediu para visitar um presídio. Ele foi acompanhado por um juiz e um delegado. E ao entrarem na cela, Chico perguntou para o diretor do presídio: "Nós somos quantos aqui?" Após a resposta, um dos circunstantes observou: "Tem muito obsessor nos presídios, não é, Chico?" E com a tranquilidade que lhe era tão peculiar, ele respondeu: "Meu filho, não tem não. Pois o que os obsessores tinham de fazer já fizeram. No entanto, tem muita mãe aqui." Jesus enxergava anjos nas feras. Ele via em cada ser aquilo em que ele iria se transformar, pois o olhar de Jesus abarca os séculos. Quando o mestre é procurado pelo senador Públio Lentulus na Galileia, ele diz: "Senador, bom seria se tivesses me procurado à luz do dia, para aprenderdes de uma só vez e para toda a eternidade a lição da fé e da humildade." Numa frase, Jesus já traçou o roteiro da evolução de Emmanuel, o guia espiritual de Chico, que nós tanto conhecemos, né? Sabia que aquele espírito tinha uma grande dificuldade em aprender a lição de humildade e da fé. Soa para o seu espírito imortal a hora mais importante, mais grave. Ele se encontrava naquele momento num ponto de renovação. Era escolha dele seguir Jesus imediatamente ou dali a milênios, como foi o que aconteceu, né? Naquela época, todos os galileus olhavam para aquele homem distinto e falavam: "É um senador romano." Jesus olhava para ele e dizia: "É Emmanuel." Por enxergar o potencial divino, e a maior alegria de Jesus era soprar as brasas desse potencial. O mestre podia ser encontrado ceando com prostitutas e também com pessoas que tinham o hábito de cobrar propina. Os religiosos se escandalizavam. Simão Pedro, o tradicional ancião judeu, conversando com os fariseus, dizia: "Agora vou apresentar aos senhores o meu mestre. Estamos aprendendo tudo com ele." Os fariseus vislumbram Jesus na companhia de garotas de programa e cobradores de propina. "Este é o teu mestre? Falaste que era uma pessoa pura? Não é com essas pessoas que ele convive? Isto é uma piada, estás brincando conosco." E censuram Jesus. Que mestre é esse? Os mestres dos fariseus estavam isolados no templo, estudando a Torá, orando, fazendo jejum, vestindo vestes brancas. Eram puros e não se misturavam com os pecadores. Ao invés de entrar em discussão, Jesus contou 3 parábolas. Ele identificou o público que o ouvia
e resolveu dar 3 respostas para cada grupo. Possivelmente havia outros grupos, mas ele concentrou a resposta em 3 que eram majoritários. O primeiro, o grupo dos patriarcas, dos homens, dos anciãos, composto por pessoas mais velhas, tradicionais, alguns fanáticos religiosos. Eram pais de família, homens respeitáveis que envelheceram e calejaram as mãos para criar os filhos, sem lhes deixar faltar o pão à mesa. Genitores homens que traziam de tudo para garantir a integridade de seu lar. O segundo grupo era dos pastores, homens rudes que naquelas regiões viviam de cabras e ovelhas, cuidavam de pequenos rebanhos de animais que viviam de sol a sol. O pastor verdadeiro tem cheiro de ovelha. Por fim, havia um grupo feminino composto por prostitutas e donas de casa. Essas últimas eram mulheres anônimas que, embora vivessem numa sociedade machista, sustentavam o lar à custa de renúncia e sacrifício. Eram as mulheres que faziam o pão, cuidavam da casa, ensinavam às crianças os primeiros valores morais. Cabia a elas, com sua sabedoria e sutileza feminina, controlar os excessos dos seus maridos. Eram as heroínas do lar. Jesus vislumbrou os pastores e disse: um pastor tinha 100 ovelhas, que é um rebanho gigantesco, pois naquela época a pessoa tinha um rebanho de 10 ovelhinhas. 100 ovelhas era um rebanho de rei. O mestre pretendia fomentar nos ouvintes a ideia da grandeza. Um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perde. O que ele faz? À época da parábola, se o sujeito era pastor de verdade, tinha um compromisso com cada ovelha. Ele deixava as outras 99 num lugar seguro e ia em busca da que se perdeu. Os pastores entenderam Jesus. Eles entenderam que Deus também tem um rebanho. Nós, nos tempos atuais, o mesmo raciocínio se aplica, por exemplo, quando dizemos que todo presidiário tem mãe. Você enxerga o preso de um jeito e a mãe de outro, pois enquanto você vê o presente, ela vê o futuro. Quem ama sempre vê o futuro. Quem não ama, enxerga apenas os defeitos. Quem ama, vê os potenciais, mesmo aqueles mais escondidos. Quem ama, enxerga. Quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, os pastores entenderam que as mulheres prostitutas e os cobradores de propina, corruptos ali presentes, eram ovelhas desgarradas, pessoas que em algum momento da jornada perderam o foco, esqueceram-se do seu potencial divino, esqueceram que os bens da terra devem nos servir e não o contrário, que o prazer é muito bom quando a pessoa o controla e não quando é controlada por ele, e que o dinheiro é uma grande força, desde que não seja escravo dele. Os pastores entenderam também que o gesto de Jesus de conversar com publicanos e pecadores era o feitio do pastor de ovelhas. Ele mesmo diria, um pouco antes de ser crucificado: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, que está no Evangelho de Mateus. Nenhuma. Você pode fazer muita bobagem, descer para regiões infernais, que quando chegar ao fundo do poço, Jesus estará do seu lado para lhe dar a mão. Nenhuma das ovelhas que o Pai confiou ao Mestre se perderá. Humberto de Campos narra que, segundos antes de Jesus desencarnar na cruz, desceram do céu legiões de anjos. Alguns traziam bálsamos, passavam ungüentos para aliviar as dores, outros tocavam música celestial, anotavam o nome dos envolvidos na crucificação para o resgate futuro. Cada anjo tinha uma função. Outros preparavam o caminho na festa maravilhosa,
que seria o regresso. Outros preparavam o caminho para a festa maravilhosa, que seria a volta do governador espiritual para o palácio do governo. De repente, surge um anjo solitário, que veio rápido. Esse anjo colocou a cabeça no peito de Jesus, que começou a balbuciar alguma coisa. Após ouvir o mestre, o anjo saiu veloz. E diz Humberto de Campos, que era o anjo da caridade, a quem Jesus pedia que fosse atender a Judas, que acabara de se suicidar. Portanto, nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. O teólogo estrangeiro não conhece esse Jesus. Todavia, não fico triste por ele, sim pelo espírita que não conhece Jesus. Jesus também olhou para o segundo grupo, composto por mulheres, dentre as quais havia mães, e conta: uma mulher perdeu uma dracma e passou a noite inteira varrendo até encontrá-la. Essa passagem é difícil de entender. Alguns mais apressados diriam: perde a noite inteira varrendo para achar um centavo. A dracma era uma moeda de pouco valor, que a gente considera como um centavo. Este é o valor de uma dracma. Como é que alguém passa uma noite para encontrar um centavo? Muitos estudiosos costumam analisar as coisas numa perspectiva autocentrada, refutando o que não é igual a eles. E como diz Caetano Veloso, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Se não estiver me refletindo, não vale. Jesus estava contando essa parábola para mulheres. Então era necessário adentrar o universo feminino. À época, as mulheres faziam colares de moedinhas, um tipo de bijuteria. Maridos, experimentem dar um colar para a mulher faltando uma pecinha. Aproveitem para contratar um advogado e entrar na vara de família, pois seria justa a causa de rompimento do vínculo conjugal. Mulher não usa nada faltando um pedaço. Isso fere a sensibilidade feminina. O colar tem que estar perfeito. E naquele momento, Jesus queria dizer que, para o grandioso amor de Deus, se faltar uma moedinha no colar, ele não estará perfeito. Se faltar você, a festa no céu não está completa. Essa é a reflexão de quem ama. Para quem ama, os amados têm que estar todos juntos. Eis o raciocínio de mãe. Aliás, não é nem raciocínio, é o coração de mãe. Só pode servir o almoço quando todos chegarem. Jesus conta uma parábola que só foi compreendida pelas mães. Em seguida, ele se vira para Simão Pedro, para os fariseus, para os patriarcas, homens mais velhos e tradicionais que, apesar de ainda serem preconceituosos e até fanáticos, eram pais de famílias, que agiam por zelo e amor. E lhes conta esta parábola. Um pai tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais jovem lhe pediu a sua parte na herança. O resto todos já sabem, da parábola do filho pródigo. E certa feita, Emmanuel comentou que essa história poderia se chamar parábola do filho egoísta. Do filho egoísta, muitos vão questionar, Muitas pessoas não se dão conta de que ela não fala apenas de um filho, mas de 2. É a parábola dos 2 filhos, porque ambos estavam com problemas. Jesus queria dizer que, até aquele momento, Deus tinha 2 tipos de filhos na terra, os quais se assemelhavam aos pecadores e aos publicanos, que perderam o rumo arrastados pelo egoísmo, conquanto ser o único beneficiado por um estilo de vida é o maior egoísmo de todos. Do outro lado da história havia outro filho egoísta, o religioso, aquele que quer Deus só para si. Na perspectiva desse filho, Deus tinha de trazer prosperidade para a sua vida
ainda que a humanidade perecesse na miséria. Para ele, não importava a morte do pecador. Tal conduta é vista todos os dias quando se vê pessoas argumentando em prol da pena de morte, por exemplo. O mesmo que vocifera que quem atropelou e matou alguém por estar dirigindo embriagado deveria receber a pena capital, adotará uma postura mais flexível se o motorista bêbado for o seu filho. Nesse caso, fuzilar não seria uma boa ideia, afinal, o direito constitucional determina a ação de se processar o infrator. Através do raciocínio do filho egoísta nessa parábola, Jesus toca a sensibilidade dos patriarcas. É um mestre, o mestre dos mestres. O Cristo não utilizou a linguagem dos cristos. Ele fitou os pais ali presentes e contou uma parábola direcionada para eles, fazendo o mesmo com relação às mães e aos pastores das ovelhas. Seu objetivo era ensinar uma única lição: Deus ama, e quem ama não deseja condenação, mas a regeneração. Então que fique para a gente essa mensagem, mais uma vez fortalecendo o nosso desejo de nos tornarmos melhores, de amarmos a cada dia mais, observando cada minúcia, cada aspecto que Jesus, na sua infinita sabedoria e bondade, deixou para a gente contido no Evangelho, e que a gente a cada dia vai descobrindo essas pequenas coisas, essas minúcias, que são tão importantes para a nossa vida. Que Ele nos abençoe e que o Pai nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.